Olá, Dr. João Mascarenhas falando, e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre outro tema neurológico muito importante. Aliás, eu considero que seja um dos mais importantes que eu vou falar atualmente. Nós vamos falar hoje de acidente vascular cerebral. Acidente vascular cerebral é uma causa muito importante de sequela neurológica e de perda de mão de obra efetiva. Às vezes que quando você tem um AVC e não é curado efetivamente desse AVC, controlado fisicamente desse AVC, você pode ficar com déficit neurológico e não conseguir trabalhar efetivamente e ter um custo grande para a reabilitação. Então, sempre é muito importante que se haja de forma correta e que se faça o tratamento correto para o AVC, certo? É uma doença com uma incidência muito grande atualmente. Pra você ter ideia, no Brasil, nós temos 2 a 3 casos por minuto de AVC, chegando até a 250 mil pacientes com AVC num período curto. Tá? E, assim, o diagnóstico é fundamental. Mas, rigorosamente, nós temos 2 tipos de AVC. Nós temos os AVCs isquêmicos, na qual há um bloqueio de oferta de oxigênio para uma região do cérebro, e os AVCs hemorrágicos, na qual há extravasamento de sangue pela ruptura de algum vaso. Hoje nós vamos falar mais dos AVCs isquêmicos. Existem muitas causas relacionadas a AVC isquêmico, desde diabetes, obesidade, que é a praga atualmente, né? Comum a epidemia da obesidade, raça, cor, hipertensão arterial. Então, são muitas causas que podem levar ao AVC. Mas, rigorosamente, do ponto de vista funcional, nós temos algumas causas específicas. Então, o AVC, quando se tem um AVC, um acidente vascular cerebral, nós temos que pensar numa obstrução de um vaso. Essa obstrução pode ser causada por um trombo, uma embolia, ou seja, um pedaço desse trombo que sobe para outro vaso e obstrui esse outro vaso, uma embolia, algum trombo que suba em decorrência de alguma arritmia cardíaca, ou associado a algumas doenças reumatológicas e doenças infecciosas. Além de termos casos de AVC que muitas vezes a gente não consegue descobrir a causa, que são os chamados AVCs criptogênicos. Tá? Os sintomas do AVC são decorrentes do local aonde acontece a lesão. Nós tivemos uma lesão numa artéria cerebral média, nós teremos uma lesão, os sintomas referentes ao hemisfério cerebral correspondente, o lobo cerebral correspondente à lesão dessa artéria. Curiosamente, nós temos alguns tipos de AVC. Nós temos os AVCs totais da circulação anterior, que são causados por obstrução da artéria cerebral média ou de uma carótida, são AVCs muito graves, se caracteriza por alterações da cognição ou diminuição de nível de consciência, déficit motor, déficit sensitivo lateral. Nós temos as síndromes de circulação parcial, de déficit de circulação parcial, são os TACs, os PACs. Nós temos as síndromes parciais de circulação posterior, nós temos as síndromes lacunares, nós temos as demências vasculares, são vários AVCzinhos evoluindo por ocasião de décadas, digamos assim, de vida. É muito importante que nós venhamos a notar que todo o AVC deve ser explorado. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Teve um déficit neurológico, foi feito o diagnóstico de um déficit neurológico, vamos procurar imediatamente o neurologista para descobrirmos o que está acontecendo, o que está levando a existir esse déficit neurológico. Aqui no Brasil nós usamos muito a palavra SAMU, para que o povo, em geral, reconheça o que é o déficit neurológico. Que é geralmente a nomenclatura, nós falamos de sorriso, abraço, música, movimento e entrar em contato com a emergência. Bom, então nós temos que levar em consideração que sempre
a pessoa com sinais neurológicos deve procurar o neurologista, mesmo que esses sinais neurológicos sejam transitórios. Muitas vezes você tem um sinal neurológico, você tem um déficit neurológico que dura pouco tempo, caracterizando o que a gente fala de acidente vascular cerebral isquêmico transitório. Isso, para nós, tem a mesma importância do que um acidente vascular definitivo que a pessoa fica com déficit. É muito importante que nós saibamos que quando ocorre uma limitação de oxigênio numa região do tecido neurológico, os neurônios param de funcionar imediatamente, com a queda de oferta de oxigênio, de sangue nessa região. Porém, não estão mortos, porém, não estão inviáveis durante um certo tempo. Esse tempo médio na qual é possível que seja feito algum tratamento para que esses neurônios sejam revitalizados é chamado de janela terapêutica. Por isso que muitas expressões falam que cérebro é vida, que tempo é vida, que tempo é tecido cerebral. Então, ocorrendo uma obstrução que leve a uma diminuição de oferta de oxigênio, é importante que esse tratamento seja feito o mais rápido possível para que se garanta a reabertura e a reoferta de oxigênio para essa região do cérebro. Muitas vezes o próprio mecanismo de controle da coagulação do organismo do nosso resolve essa situação. Outras vezes nós temos que fazer alguma trombólise, dissolver esses trombos. Tá? E isso nos leva à noção de que tenhamos um déficit neurológico, procuremos imediatamente um neurologista ou uma emergência o mais rápido possível, para que nós possamos atender a chamada janela de terapia. Ou seja, chegando à emergência do hospital dentro de 3 a 4 horas, é possível que nós venhamos a fazer um remedinho, que é uma droga que a gente chama de trombolítico, chamada RTPA, Teplase, Tecteplase, que vá pela veiazinha desobstruir esse trombozinho que está obstruindo essa artériazinha e fazer com que haja nova comunicação e que se volte a oferta de oxigênio para essa região, fazendo com que os sintomas neurológicos sejam revertidos, ou quase todos revertidos. Outra situação também que nós podemos fazer, através de exames realizados na hora, caso haja um trombo bem localizado numa artéria grande, como uma cerebral média, uma carótida, enfim, nós podemos chamar a equipe de hemodinâmica para que seja feita uma trombectomia mecânica. Essa trombectomia é feita através de um cateterismo, com um cateterzinho específico que vai retirar esse trombozinho que está alojado nessa grande artéria. Atualmente, em grandes centros, esse processo já está feito até de forma autônoma com um robô, certo? Então, vejam só, o que significa isso? Significa que tempo é cérebro. Repetindo, então nós temos que, assim que tivermos o diagnóstico de um déficit neurológico, procurar imediatamente o serviço de emergência ou um bom neurologista, mas em especial o serviço de neurologia. E se nós tivermos um déficit neurológico retroagiu, ou se nós tivermos um déficit neurológico na qual não foi possível se fazer o controle através de terapia trombolítica, é muito importante que nós venhamos a procurar o neurologista, porque é fundamental que se descubra qual é a causa que levou a este AVC. Então, nós temos várias causas que podem levar ao AVC. Por exemplo, trombose, trombos, principalmente nas artérias carótidas, nas artérias cerebrais médias, anteriores, posteriores. Embolia, quando pedacinhos desses trombos saem e obstruem artérias distais, que é a embolia de origem do trombo. Arritmias cardíacas, que fazem com que a arritmia solte pequenos trombozinhos do coração e batam no cérebro. São as chamadas, são várias arritmias que levam a isso. Eu chamo muita atenção para a fibrilação atrial isolada ou fibrilação atrial paroxística, até a sequela de infarto agudo do miocárdio, hipocinesia, cinesia de parede. Nós temos que também fazer vários exames relacionados à coagulação.
para que nós possamos afastar a possibilidade de trombofilias, que são doenças que levam à formação de coágulos, certo? Existem várias doenças que levam a isso, que levam a esses fatos, como deficiência de hemoglobina 3, aumento de homocisteína, doença de Fabry, síndrome de anticorpo de fosfolipídio, etc. Outras doenças que devem ser analisadas são doenças reumatológicas, muitas vezes testes reumatológicos devem ser feitos, e doenças infecciosas. Tá? Não podemos esquecer de algumas doenças como a malária, que pode levar a infecções cerebrais. Não podemos esquecer que muitos processos meníngicos, infecções meníngicas, podem levar também a processos isquêmicos. Muitos erros sépticos também podem levar a processos isquêmicos. Então, finalizando, o que eu queria passar é que AVC agudo pode ser tratado. AVC agudo pode ser revertido com terapia trombolítica, desde que o diagnóstico seja feito o mais rápido possível, a pessoa chegue o mais rápido possível a um centro que possa resolver o problema, tratá-lo de forma efetiva. AVC agudo, déficit neurológico por AVC, é um problema sério e tem que ser levado com seriedade, fazendo com que o paciente procure sempre o neurologista para que seja descoberto a causa desse evento isquêmico e para que não ocorra novamente novos eventos isquêmicos. Enfim, é muito mais econômico que nós venhamos a gastar alguma verba visando a reversão do acidente vascular cerebral isquêmico na fase aguda, como a criação de centros de tratamento de AVC e unidades específicas de tratamento de AVC, do que não venhamos a investir nesses centros, nessas unidades, e venhamos a perder a mão de obra do paciente, vejamos a gastar dinheiro com fisioterapia, com fonoaudiologia e principalmente com perda de capacidade de trabalho e aposentadoria. Bom, AVC é sério, AVC é uma causa muito comum de déficit neurológico, AVC tem que ser tratado com urgência e AVC tem, muitas vezes, tratamento e pode-se evitar novos eventos. Então, vamos levar a sério o AVC isquêmico e vamos sempre procurar o neurologista nessa situação. Um grande abraço.